sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje vamos preparar, pessoal, um pão branco bem macio e vamos rechear com tomates, parmesão e requeijão. Olha ali, ó. Olha como que fica bem legal. Vamos fazer uma modelagem bem bacana e vamos colocar gergelim, requeijão, tomate e parmesão. Vocês vão ver que delícia que fica esse preparo, tá? É um preparo muito prático e que vende muito aqui na nossa padaria. Combinado? Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chefe Mancuso, pão branco com tomates, parmesão e requeijão. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento, tá? O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da jogada e faz todo o processo da fermentação longa. Faz a mistura dos ingredientes, o processo de dobras, levamos a massa inteira para a geladeira para as 12 horas de maturação. Depois tiramos da geladeira, deixamos por 1 hora em temperatura ambiente, fazemos a divisão e a modelagem do nosso pão. Daí levamos para a fermentação final em temperatura ambiente, tá bom? Então ela fica 12 horas em maturação na geladeira, a massa toda, e a fermentação final do pão acontece em temperatura ambiente, tá? Então esse é o processo se você for utilizar somente o fermento natural. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço então? Tira o fermento natural da receita e faz esse processo que nós vamos fazer agora, sem mudar nada a quantidade dos ingredientes. Inclusive, não precisamos aumentar a quantidade de fermento biológico seco, tá bom? Hoje, então, nós vamos utilizar a fermentação mista, com o fermento biológico seco e o fermento natural. Para o nosso método, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite a gente entra variável, tá? Quando não tiver mais nada seco, vamos colocar a manteiga. Misturamos bem, iniciamos a sova por 3 minutinhos, incluímos o sal e sovamos mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Para a nossa receita temos aqui 300 gramas de farinha tipo 1, queremos um pão macio. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Iniciamos misturando o fermento e o açúcar. Uma mão vai na massa, a outra fica para apoio, ó. Misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade e começamos a colocar o líquido. O ovo entra 100%, o fermento natural entra 100% e colocamos metade do nosso leite, olha lá. Misturamos bem agora, pessoal, só aqui no meio, tá? Ó, temos tudo misturado, agora colocamos mais um pouco do leite e começamos a tirar a farinha que está em volta. Ó. Nesse momento é interessante a gente usar a nossa terceira mão, a nossa espátula. Olha lá, ó. A massa fica colada na mão e a gente não consegue medir a umidade necessária. Ó. Então a gente tira o excesso, verifica aqui, ó, que nós temos ingredientes secos ainda. Então eu vou colocar o restante do líquido, ó. Tá? E continuamos a nossa mistura. Muito bem, não temos mais nada seco, olha lá. Então agora a gente consegue incluir a nossa manteiga, ó. Colocamos a manteiga sempre ainda dentro da bacia, tá? E acreditamos no processo agora. A gente vai misturar aqui, parece que precisa de farinha, mas não. A gente precisa somente misturar a massa, que essa manteiga vai fazer parte aqui, tá? Ó. Só misturar bem, vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da massa, olha lá. E agora nós vamos iniciar a
a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Para desenvolver, pessoal, a elasticidade na nossa massa e assim segurar a fermentação do nosso pão, tá bom? Olha lá, ó, a gente pega um pedaço de massa e percebe que ela rasga muito fácil, tudo bem? Então agora nós vamos sovar por 3 minutinhos, vamos incluir o sal e sovar por mais 3 minutinhos. Vamos lá! E após 3 minutos já temos uma elasticidade na massa, ó. Tá? Então agora a gente abre, coloca o sal sem medo de ser feliz, olha lá. E vamos sovar por mais 3 minutinhos. Muito bem, agora vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. A elasticidade da nossa massa. Olha lá, ó. A massa tá lisinha já. Tiramos aqui um pedaço da massa, ó. E medimos dessa maneira aqui, ó. Tentando abrir o mais fino possível, tá? Olha que legal. A gente força aqui embaixo, ó, e ela não rasga, tá? Esta aqui é a resposta que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Temos que deixar essa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente vai fechar essa massa novamente, ó, para segurar a fermentação. A mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando. Fechamos aqui, ó, numa bola, damos um beijinho e deixamos a massa descansar por 20 minutos. Vamos lá! Muito bem, após 20 minutos tivemos o descanso da nossa massa, ó. Agora então nós vamos dividir em 6 partes iguais, tá? Vamos lá! Temos a nossa massa dividida, agora vamos para a pré-modelagem. Vamos bolear os 6 pedaços de massa, ó. Fechamos assim com a mão, levamos para a bancada, fazemos esse movimento e temos a massa boleada, tá? Como é uma pré-modelagem, não precisa ser um boleado perfeito, tá bom? Vamos lá. Com as massas já boleadas, agora vamos deixar descansar por 10 minutos, pessoal. Fazemos esse processo da pré-modelagem para que a gente consiga um padrão melhor na modelagem final dos nossos pães, tá? Então compensa muito a gente dar esse descanso aqui agora. Vamos lá. Muito bem, nossas massas descansaram por 10 minutos, agora vamos para a modelagem final. Muito bem, agora nós vamos fazer um cordão com essa massa, tá? Quando a gente faz esse cordão para modelar o pão, nós temos que fazer 2 situações. A primeira é tirar a fermentação aqui de dentro, ó. Apertamos 2 vezes, 3 vezes, ó. Dessa maneira, a gente tira a fermentação. Por que a gente tem que tirar? Senão o nosso cordão vai ficar com bolhas e não fica legal, tá bom? A segunda situação é a padronização, ó. Venho com uma das mãos e faço esse movimento aqui até eu definir a espessura do meu cordão, olha lá, ó. Vai ser com essa espessura. Aqui tá mais grosso e aqui mais grosso. Agora a gente acerta com as 2 mãos, olha lá, ó. Venho tirando para a lateral, tá? Dessa maneira a gente mantém uma padronização na espessura, ó. A gente costuma abrir esse cordão aqui com 40 centímetros em média, tá? Ó. Aqui agora a gente mede, olha lá, 40 centímetros, tá? E como que a gente vai fazer a modelagem? Vamos lá. Iniciamos a modelagem fazendo um laço inicial, ó. Laço tradicional, tá? Uma massa ficou lá para baixo, a outra massa ficou aqui para cima. Tudo bem? Agora a gente vem com essa massa que ficou aqui para baixo, ó. A gente coloca nesse espaço que está sobrando, ó. Venho e coloco a massa aqui, tá? Essa massa que está aqui em cima, ela vai vir por aqui, ó, encontrar essa massa que a gente acabou de colocar para baixo, olha lá, ó. Venho com essa massa aqui
e ela encontra essa outra massa. Encontrou, a gente aperta e coloca aqui para baixo, ó. Quando a gente volta com o pão, nós temos a modelagem que a gente quer. Olha lá que legal. Tá? Parece complicado no começo, depois piora, mas nós vamos fazer essa modelagem hoje, tá? Vamos lá, acredita no processo. Muito bem, nossos pães estão modelados, colocamos aqui na assadeira. Eu gosto de utilizar essa manta de teflon aqui, tá? Que nos ajuda muito. Se você não tiver essa manta de teflon, pode untar a sua assadeira da forma tradicional, tá bom? E agora nós vamos para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá bom? 40, 50 minutos a gente tem a resposta da fermentação final. Vamos lá! E o nosso pão teve a sua fermentação final, pessoal. Agora nós vamos finalizar e levar para o forno. Vamos lá. E antes de levar para o forno, vamos saborizar o nosso pão. Vamos passar a mistura aqui, ó, de gema de ovos com leite para dar uma cor. Vamos colocar o nosso gergelim branco. Depois a gente vem, aperta um pouquinho o meio de cada pão e colocamos um pouco de requeijão, tá? Depois do requeijão, vamos colocar o tomate cortadinho. Depois do tomate, finalizamos com o parmesão e a cebolinha. Combinado? Então esse vai ser o nosso processo agora. Vamos lá. Agora a gente passa um pouco de farinha no dedo, ó, e dá uma apertadinha de leve aqui no meio, tá? Ó. Só para poder colocar um pouquinho do requeijão, ó. De leve, hein, pessoal? Colocamos agora o requeijão, ó, na quantidade que você gostar, tá? Ó. E agora vamos encaixar o tomate aqui, ó, pessoal. Finalizamos com o parmesão ralado e a cebolinha. E antes de levar para o forno, para a gente temperar um pouquinho esse tomate aqui, a gente utiliza o sal de parrilha, tá? É um sal bem fininho, usado em churrasco, ou senão você pode utilizar a flor de sal, tá bom? Eu gosto desse sal de parrilha, que ele é grossinho, tá? E fininho ao mesmo tempo. Chefe, eu só tenho sal grosso, como que eu posso fazer? Você pode usar o liquidificador e bater um pouquinho do seu sal grosso e ele vai ficar fininho dessa maneira aqui, tá bom? Então daí a gente joga um pouquinho em cima de cada pãozinho. E vamos para o nosso método de cocção, pessoal. Vamos assar os nossos pães no forno doméstico, tá? Meu forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus. Vamos colocar os nossos preparos nessa temperatura por 10 minutos. Depois eu vou baixar para 160 graus e deixar mais 10 minutos em média, sempre acompanhando a cor do nosso pão, tá? Pode ser que fique pronto antes, pode ser que demore um pouquinho mais. Cada forno tem a sua capacidade de cocção, então vamos ficar sempre ligados no pão que está no forno, combinado? Então vamos lá, forno doméstico. E temos o nosso pão assado, pessoal. Olha lá que lindos, bem dourados. Agora então a gente vai tirar daqui de dentro da assadeira e colocar em outro local para esfriar, tá? Por que a gente faz isso? Porque senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal, tá? Vamos esperar esfriar e já já a gente vê o resultado final. Para o resultado final do nosso pão com tomate, parmesão e requeijão, pessoal. Olha lá, ó. Vamos cortar aqui ao meio. Olha que bacana, pessoal. A massa bem leve, quantidade de recheio suficiente, olha lá.
Chefe, eu gostaria de colocar mais recheio. Pessoal, é só apertar um pouquinho mais o pão aqui, ó, e você coloca um pouco mais de requeijão. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje fizemos um pão saborizado com parmesão, tomate e requeijão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelório de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.